¿Esta es la señal de la pila? Ah, no, esa es de la memoria. Ah, no, esta es la pila. Sí. Bueno, Todito. pues buenas tardes. Pues daremos inicio ya a nuestra segunda sesión del seminario de Marxismo, Pensamiento Jurídico y Sociedad. Hoy nos acompaña el profesor Antonio Carlos Vollmer. El profesor Vollmer es el profesor titular, investigador tiempo completo de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Es maestro en Ciencia Política y doctor en Derecho. Tiene, en su haber más de 17 obras publicadas, 3 de las cuales son en español. Algunos de estos textos, le contaba yo que sus textos yo los usamos en la clase como libros de texto. Es además de profesor en la Universidad de Santa Catarina, es profesor invitado en diversas universidades de América Latina, en prácticamente todos lados, y además en Europa, en España, específicamente en España y en Italia. Y por supuesto es profesor además de nuestro posgrado de Derechos Humanos, de la maestría en Derechos Humanos, que justo ahora está impartiendo ahí un curso sobre pluralismo jurídico, ¿no, profesor? Bueno, sin mayor preámbulo, hoy hablará para nosotros sobre la relación entre ideología y derecho. Le damos la palabra. Muchas gracias. ¿Tú la subes, Ángel? Si te agarra internet. ¿La vas a subir al perfil? ¿Sí se puede? Bueno, yo quería inicialmente dar así buenas tardes a todos y agradecer esta amable invitación para estar en este seminario de marxismo y pensamiento jurídico. Un belísimo seminario que va a se extender hasta el final del año, hasta noviembre, y que ustedes ya empezaron, creo que con la profesora Milay Burgos. Entonces, estamos en este trayecto de ponentes sobre ese ciclo de exposiciones. Y quiero agradecer muy los organizadores, y aquí en la persona del profesor Dr. Guillermo Luevano Bustamante, que muy amablemente me invitó para también, aprovechando el espacio de que estoy en la facultad, en la maestría de posgrado en Derecho, por esos días, de aprovechar la oportunidad de venir aquí en la facultad de Derecho, que me recuerdo muy bien, estuve aquí algunos años, por el lanzamiento de un libro por Rúa, muy interesante, una trayectoria donde me encantó mucho la hospitalidad de las autoridades académicas, de los profesores, y el propio profesor Guillermo participó de este acto de lanzamiento de este libro, en la oportunidad. Entonces, meus cumprimentos a todos aquí presentes, si hay otros profesores o investigadores, y también a nuestros alumnos de la maestría en Derechos Humanos, algunos que están aquí, y a los alumnos del pregrado, del grado de la Facultad de Derecho. Muy bien. El tema que voy a hablar es sobre derecho e ideología, pero voy a hacer una cierta adaptación. En verdad, hablar un poco también de crítica jurídica en América Latina, de cómo, digamos así, la dimensión ideológica en la trayectoria crítica del derecho en la América Latina está presente el marxismo. Entonces, los temas que vamos a cruzar es un poco los ecos, los vientos del marxismo, sin entrar en el marxismo, ¿cierto? Creo que ustedes van a tener algunos profesores, investigadores, durante este seminario, hasta el final del año. Posiblemente van a tener algunos profesores marxistas, pero yo no soy un especialista en Marx, pero voy a introducir un poco, inspirado en fuentes marxistas, hablar
de la crítica jurídica na América Latina, ¿ah? Y como a crítica jurídica tiene una fuerte influencia de fuentes marxistas, ¿ah? Entonces, voy a dividir la exposición, cerca de 1 hora, en 3 momentos. ¿Ah? Primeiro momento, uma breve introdução, onde vou comentar um pouco a noção do conceito de ideologia e depois alguma coisa sobre crítica. ¿Ah? Como vamos entender a crítica e como essa crítica está fundamentada muito na teoria social marxista. ¿Ah? Então, esse seria assim o primeiro momento, uma breve introdução. Depois, numa segunda etapa, vou falar da crítica jurídica, do pensamento crítico no direito, como surgiu na Europa, em alguns países, e como essa crítica foi profundamente, digamos assim, influenciada pela teoria social marxista. Como foi forte o marxismo na crítica jurídica eurocêntrica, europeia. Esse é o segundo momento. Em terceiro momento, como, passando agora para a América Latina, as chamadas teorias críticas do direito sofreram influência da ideologia marxista, de todas as grandes correntes sociológicas, indiscutivelmente que a teoria social marxista foi a que mais foi influente em los críticos, em los juristas, investigadores de direito na América Latina. Então, estes seriam os 3 momentos e depois uma breve conclusão. Bueno, então, começando, o primeiro momento, algo sobre ideologia e sobre crítica. Bueno, hoje por la mañana, creio que também comentei isso com alguns companheiros que estão aqui, que estão fazendo o pós-grado, tenho que repetir um pouco porque a maioria não está fazendo o pós-grado, são alunos de pré-grado, então há que recuperar um pouco alguns conceitos para aqueles que já me ouviram hoje ou ayer, não? Bueno, este conceito de ideologia tem muitos significados, é muito rico. Poderia-se dizer que é um conceito polissêmico e tem muitas interpretações, conceito de ideologia. Este conceito foi recuperado na sociedade moderna ocidental, no âmbito da filosofia e da filosofia política. E um desses autores foi um filósofo francês chamado Antonio Destilles-Tracy. Este pensador, ele esteve na Inglaterra e depois, influenciado por algumas ideias de John Locke, ao voltar para a França, no âmbito, no contexto revolucionário que vai eclodir da Revolução Francesa, ele vai desenvolver em um livro chamado Elementos de Ideologia, esta concepção de ideologia, ou seja, ideologia como uma sistematização de ideias que tem um papel importante na sociedade humana. A ideologia é entendida como um conjunto sistemático de ideias que podem fundamentar, que podem explicar a ação humana. Então, este filósofo vai dar um sentido positivo de ideologia. Positivo em que sentido? Bueno, porque ideologia representa a integração de ideias que vão justificar a ação humana, E que é importante? Integra, justifica. Isso pode ser entendida como uma bandeira que pode servir ao longo da história, para lutas, para movimentos e tudo isso, não? Esta concepção deste autor francês, Antoine Destilles-Tracy, ela vai ser mantenida nas ciências sociais, nas ciências humanas, ao longo dos séculos XIX e XX, pero dentro de uma tradição mais liberal.
E aí se poderia trabalhar as ideologias políticas, né? O nacionalismo, o socialismo, o liberalismo, né? Das grandes ideologias políticas, ou seja, o conjunto de ideias, de princípios, de crenças, de valores, que tem um papel, digamos, de integrar a sociedade, de justificar um determinado comportamento que pode ser individual ou coletivo. Né? Então, podemos dizer assim de uma forma muito didática, aí temos uma leitura da ideologia, né, que vai ser apropriada pela cultura das ciências sociais, mas uma cultura mais liberal, né, do papel e da importância da ideologia como crença, né, como representação de mundo. Bueno, uma segunda grande leitura da ideologia, vai surgir de uma forma muito estranha, está vinculada, identificada a Napoleão Bonaparte. É muito estranho isso, né? Mas o que Napoleão Bonaparte, que não foi um filósofo, foi um grande estrategista, um militar notável, né? Um dos maiores gênios militares do mundo moderno, né? Mas o que tem a ver Napoleão? Bueno, o que se passa é que Napoleão foi projetado, foi idealizado por muitos em França, depois da Revolução, como aquele homem que poderia, através das suas vitórias por toda a Europa, expandir a bandeira da Revolução Francesa. Seria um homem pragmático para materializar os ideais da Revolução. Uma revolução que tinha como grande tema, ou tinha como temas, melhor dizendo, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Muitos veem Napoleão uma espécie de um novo Alejandro da Macedônia, que difundiu os ideais gregos na Ásia, chegou hasta a Índia, e proporcionou um sincretismo cultural notável na antiguidade clássica, com o helenismo. Assim muitos viam Napoleão. Pero foi frustrante quando, com o passar dos anos e com suas conquistas, Napoleão expressou sua ideia de tornar-se imperador pelos franceses. E para isso, ele teve que retroceder, teve que fazer algumas alianças com setores do antigo regime. E isto não agradou os idealistas, os revolucionários, os mais autênticos, os ativistas, porque estavam considerando que Napoleão estava sendo um traidor. Em vez de propagar os ideais da Revolução, ele estava esquecendo esses ideais, se olvidando. Desculpe-me, algumas vezes posso falar algumas palavras em português, então me perdoe que pode escapar, não? Bueno, então, eles passaram a criticar Napoleão, que isso era um absurdo, uma coisa, E Napoleão não lhe gostou das críticas e considerou seus críticos como ideólogos. Aí veio a expressão, ideólogos. São aquelas pessoas que têm cultura, que são, digamos assim, muito aclaramento, e que estão a serviço de alguma ideia, de alguma filosofia, de alguma doutrina. Para Napoleão, esses investigadores do Instituto de França, e para começar, cerrou o Instituto de França. Era uma escola, cerrou essa escola, dizendo que eles estavam propagando ideias contra o Estado francês, e que isso era perigoso para a estabilidade, porque eram ideólogos que estavam criando ideologias, ou seja, como sinônimo de ideologia, concepções falsas, superficiais, que estavam enganando as pessoas. Isso é perigoso para o Estado. Há que cerrar esta escola e eles deixam de ensinar, não podem mais ensinar. Então, aí surge esta vinculação de ideologia com algo superficial, algo que não é verdadeiro, que é um embuste, que é uma camuflagem, que é uma ocultação. Bueno, a coisa possivelmente teria se quedado aí em Napoleão se não fosse Marx, no seu exílio,
né, fora da Alemanha, quando começa a criticar o capitalismo britânico, né, na Inglaterra, e também a criticar as lutas, a burguesia francesa, as lutas sociais em França, e em seus diversos livros, a questionar o capitalismo britânico, né, certo? E ele vai tomar contato com esse conceito de ideologia, né, e vai utilizar, não é conceito mais liberal, ideologia como crença, como valores que integram a sociedade, pero vai utilizar, vai se adueñar do conceito vinculado a Napoleão Bonaparte, e que isto é um embuste, é uma distorção, é uma mentira, e vai trabalhar isto, né? E aí, ao largo de sua obra, em diferentes textos, ele sempre vai trabalhar a ideologia como uma falácia, como ocultação, como distorção, né? Ou seja, na sua leitura, sim, de forma muito genérica, né, superficial, de que a ideologia é a falsa representação do mundo, né, determinada ou exposta por os setores economicamente dominantes na sociedade, né, da burguesia. Né? Ideologia é, né, a falsa consciência da classe dominante na sociedade. Né? E aí se propagou, né? E, ao largo do século XX, muitas leituras da ideologia dentro da tradição marxista. Afinal, este conceito de ideologia, né, este conceito de ideologia, de todas as grandes correntes sociológicas no século XX, né, liberalismo, né, as teorias vinculadas a Max Weber e outros sociólogos, nenhuma corrente se apropriou tanto e se aprofundizou como o marxismo, este conceito de ideologia, né, certo? E pela sua importância, como tuvo esse conceito de ideologia, acabou, né, surgindo várias tendências, várias correntes, né, no século XX. Solamente para recordar de uma forma muito didática, né, uma primeira grande corrente dentro do marxismo foi expressa por um pensador húngaro, né, chamado Jorge Lukács. Né. Lukács, né, escreveu um livro clássico, História e Consciência de Classe, né, e foi um dos grandes teóricos marxistas da primeira metade do século XX. E ele vai trabalhar o conceito marxista de ideologia, né? Justamente ideologia como uma falsa consciência da classe dominante, né? E a necessidade de se contraponer a isso, né, com justamente o conceito, né, que vai surgir, que se contrapõe da burguesia, do obreiro, né, do trabalhador, e tudo isso. Não vou entrar em detalhes, né? Não cabe aqui, não é esse o momento, mas só para recordar que essa foi, quizás, a primeira grande sistematização do marxismo acerca da ideologia, né? Mas com essa visão de distorção, de ocultação, né, como produto da classe dominante. Né? E aí, na primeira metade do século XX, um outro autor que, claro, não foi um marxista, né, em nível de um Lukács, né, mas foi um autor importante, né, de influência na teoria sociológica. Estou falando de Karl Mannheim. Né? Ele vai trabalhar em um livro que se tornou clássico, Ideologia e Utopia. Né? Vai projetar a ideologia como uma espécie de racionalização conservadora do mundo, projetada pela classe dominante, pelos grupos dominantes, e que há de se contraponer à ideologia através da utopia. E vai trabalhar a utopia, né? Ou seja, muitos entendem que Mannheim contribuiu muito contemporaneamente para recuperar o conceito de utopia, não mais na tradição cristiana, grega cristiana, judia, de uma ideia de um paradiso, de um espaço futuro,
de perfeita, né, realização humana, certo? Mas que pela imperfeição humana jamais se pode realizar esta utopia, esse sonho, né? Sempre foi um ideário, algo muito metafísico, né? Pouco concreto, e que Mannheim, como outros teóricos de tradição, digamos assim, de esquerda do século XX, vão trabalhar o conceito de utopia, e depois a própria escola alemã de Frankfurt, né? Um conceito mais concreto, né? Utopia é, digamos, uma nova sociedade possível, que o homem, né, libertado, toma consciência da história como sujeito e, né, busca a realização de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Então, ganha um outro sentido o conceito de utopia, né? Bem, então foi um segundo aporte interessante no século XX, dentro dessa tradição, que é uma tradição marxista, pelo que alguns autores se aproximaram do marxismo, sem ser marxistas, né? E recordo Mannheim. Um terceiro momento importante nesta análise da ideologia no século XX foi representada pelo italiano Antonio Gramsci, né? Ele, em vários estudos, né, estuve na prisão, né, e praticamente foi liberado quando já não tinha mais condições de vida, né? Foi um membro ativo do Partido Comunista Italiano, dos grandes teóricos, né? Um renovador do marxismo. Vai ter um papel importante de recuperar o político dentro do marxismo, quando o marxismo estava sendo dominado pelo economicismo, por um certo mecanicismo econômico, né? E aí Gramsci vai trabalhar muito a questão do político, do Estado, o conceito ampliado de Estado, né? E outros conceitos que se tornaram clássicos dentro do marxismo, do neomarxismo, né? Como o intelectual orgânico, a revolução passiva, né? A hegemonia, o bloco histórico, né? Certo? Foi um grande renovador do marxismo, né? E é onde o papel do político é fundamental dentro dessa trajetória, né? E ele vai trabalhar a ideologia não no sentido clássico de uma, digamos, uma falsa representação da classe dominante, mas sim como um elemento orgânico presente em las instituições dominantes, nas instituições burguesas, oficiais. Existe uma ideologia como um elemento orgânico presente, que é difuso, né? Não é necessariamente uma vinculação com as ideias, solamente pelas ideias, mas como um elemento que integra, né? E que está presente, por exemplo, na polícia, né? Na universidade, na igreja, né? E os aparatos de repressão do Estado. Em toda parte existe, né, uma espécie de hilo condutor que é a ideologia, né, como um elemento orgânico, difuso. Isso contribuiu para um avanço na análise da ideologia, que vai ser mais tarde, nos anos 70, um outro teórico marxista, muito conhecido, que foi moda numa certa época, né, chamado Louis Althusser. Louis Althusser vai tomar as ideias de Gramsci sobre ideologia e escreve um librito que se tornou clássico, né? Ideologia e os aparatos ideológicos do Estado, né? Que justamente a ideologia estava presente na universidade, né? No poder judiciário, em várias instâncias burguesas, em várias instâncias da sociedade, aí se detectava a presença da ideologia, né? Então foi um momento importante esse, né? Certo? E finalmente, um quarto ciclo para análise da ideologia no século XX, dentro dessa tradição que é profundamente marcada pelo marxismo, foi traído pela escola de Frankfurt, né? Escola alemã. Bueno, não há tempo para falar da escola de Frankfurt agora, né? Certo? Isso seria tema para uma outra exposição. É uma das grandes escolas críticas do século XX, de tradição europeia, certo? Mas que é herdeira do iluminismo, né? E procura restaurar todo um legado, toda uma herança
herança, né? Delas, digamos, do ideário iluminista, né? Aí a polêmica dessa escola alemã com a escola francesa, de los pós-estruturalistas, adeptos de uma concepção pós-moderna. Os alemães não. Há que trabalhar esta modernidade. Não se realizou. Por quê? Porque esta modernidade acabou se quedando em uma lógica instrumental, uma racionalidade instrumental e num juego mecanicista do mercado. Aí que criticar este mercado, né, e também esta racionalidade instrumental e buscar uma racionalidade emancipadora. Né? E isto, sem dúvida, mais tarde, a partir dos anos 80, com Habermas, a sua teoria da ação comunicativa, né, expressa a necessidade de uma racionalidade discursiva, né, sua famosa teoria da ação comunicativa. Né. Então, os frankfurtianos, esses alemães, e principalmente Habermas, né, em um texto que se tornou clássico, não me recordo, creio que é de los anos 60, ele ha hecho uma ponência em homenagem a seu amigo, seu grande amigo Herbert Marcuse, o filósofo, o guru dos movimentos de contracultura dos anos 60, né? Mais 68 e tudo isso, né? Marcuse foi, sem dúvida, um grande inspirador, né? E Habermas estava sendo um discurso, ha hecho uma ponência para homenagear seu amigo Herbert Marcuse. E esse texto se tornou clássico, né? É um texto onde ele habla de que o ideológico agora assume uma nova forma mais complexa, né, dentro do mundo capitalista, né, da sociedade industrial, né, o pós-industrial. Né? Ou seja, o ideológico agora não pode mais ser trabalhado apenas como um conjunto de ideias, né, vinculado a um partido ou a liderazgo, né, porque agora a ideologia deve ser compreendida como está inserida dentro do próprio conhecimento, do próprio saber. Né? Ou seja, aí o texto que se denominou, que se chamou de técnica e ciência como ideologia. Né? Ou seja, no mundo do capitalismo avançado, desarrollado, né, novas formas sofisticadas ideológicas estão presentes. E, incluso no saber, no conhecimento, na ciência, a ciência é uma transmissão ideológica, né? Certo? Então, esse texto se tornou um texto importante e clássico dentro dessa tradição, né? Muito bem. Então, a ideologia está profundamente marcada na tradição do século XX por a teoria social marxista. Nenhuma outra corrente trabalhou de forma tão aprofundada quanto a teoria social marxista, né? Bueno, mas o que há que considerar, qual a vinculação da ideologia com a crítica? Né? Penso que a crítica, principalmente a crítica contemporânea, também está profundamente marcada pelo marxismo. E aí se pode falar de uma crítica ideológica ou uma crítica contra-hegemônica, né? Certo? Bem, como estamos entendendo crítica aqui, para aclarar nesse primeiro momento, nessa introdução, né? Bueno, entendemos crítica como a toma de consciência, né, em que sujeitos excluídos, subalternos, marginalizados na história tomam consciência, né, de sua potencialidade, né, e buscam transformar, cambiar o mundo. Né? A crítica como toma de consciência, como possibilidade de resistência e como emancipação, ou num sentido latino-americano, liberação. Né? Então, esse é o sentido da crítica. Não é a crítica trabalhada por uma perspectiva pós-moderna e, digamos, origem francesa.